A partir de agora, a gente começa um novo formato no canal do Sneakers BR aqui no YouTube. A ideia é falar com convidados especiais que tenham de fato uma história interessante para contar e que se conectem de verdade com os tênis que usam. Pessoas bem-sucedidas das artes, do esporte e do entretenimento, criativos em suas origens, que nos mostram nessa primeira temporada o que é essencial para se ter um bom papo. De quebra, é claro que teremos sempre um tênis para apresentar para eles. Afinal de contas, é pelos pés que a gente começa nossas conversas. Sempre. Esse é o Sneakers BR Entrevista. Eu queria começar perguntando, agora pra gente falar sobre a vida, como é que você era quando você era criança? Como era o Mion criança? Como era o Marcos? Eu criança? Cara, sabia que foi até engraçado porque semana passada, eu acho, eu fui na casa dos meus pais com meus filhos e eles começaram a mexer em álbuns. Né? Nós temos álbuns, né? Meus filhos não têm álbuns físicos, né? Então tem lá o álbum das férias de 88, da viagem da Disney de 87. Aí eu comecei a ver, eu peguei um álbum de quando eu morava nos Estados Unidos, moleque. Que eu morei lá dos 8 aos 12, eu acho. 8 aos 12, mais ou menos. Cara, eu já era muito, sabia das coisas. Eu já era legal, cara. Eu era uma criança legal, cara. Minhas roupas são todas, jaqueta da NBA, camiseta dos times, aquelas camisetas que na época faziam muito sucesso, que eram caricaturas dos jogadores, sabe? Uhum. Só Jordan, Bo Jackson no pé. Eu era um moleque que sabia das coisas. Mal sabia eu o quanto eu sabia, né? É engraçado, então você devia ser o que escolhe sua roupa, né? Você tem filho agora, totalmente. Você sabe, chega uma fase que ele só... Totalmente, eu sempre fui assim, cara. Eu sempre fui autêntico. Acho que isso é uma coisa que você nasce. Não dá pra assim, tem uma influência paterna, obviamente, né, de criação, mas a busca pela autenticidade é uma coisa inerente, é uma coisa que você não sabe que você tem quando você nasce. Você simplesmente você é aquilo. Então eu sempre fui o cara que, nunca aceitei que alguém me desse a roupa que eu tinha que usar. Eu usava o que eu queria, independente se era moda, se não era. Na minha carreira isso ficou muito mais evidente, mas desde criança isso já era uma coisa muito latente no meu dia a dia. E eu era gordinho, né? Eu era gordinho, cara. Eu fui gordinho até uns 12 anos de idade, depois cara. tomou magrelo? Depois eu comecei a crescer, eu fiquei muito magrelo. Então, mas deu um espichão, fiquei muito magro, tive 8,80, assim, mas nessa época, criança, eu sempre fui gordinho. Mas era um gordinho correria, jogava os esportes, tinha namorada, era um cara legal, não era o último a ser escolhido, era o primeiro a ser escolhido, era um gordinho correria. E fazia todos os esportes. Por isso que eu sempre tive essa ligação muito forte com basquete, né? E obviamente com a cultura sneakerhead, porque eu tava lá, morando lá, na época que tudo começou. Então é uma coisa que eu cresci com isso, sem saber que era uma coisa legal. E diferente da molecada que começa hoje em dia, que já tem um mercado gigante, que já tem conceitos e revendas e gente vivendo disso. Naquela época era uma coisa muito artesanal no sentido assim, de não estava em todo lugar. Você tinha que ir atrás, você tinha que gostar, você tinha que querer muito, era difícil. Era caro pra caramba, os Jordan eram muito caros, era uma coisa que eu ganhei o meu de Natal. Foi um presente de Natal e assim, um tênis no ano, era uma coisa completamente diferente. E aí eu lembro que eu morava lá nessa hype do Jordan com a Nike, não na época do 1 nem na época do 2, mas na época do 3 eu já estava lá. E era uma loucura, começou aquela coisa de toda vez que ele ia lançar o tênis novo, todo mundo ficava em cima. E eu, como era moleque, vivia isso, porque a gente sempre busca ídolos, a gente busca referências, a gente busca inspirações. Então, meu quarto era Jordan, parede a parede, no teto, em tudo quanto é lugar, Chicago Bulls e NBA em geral, mas era Jordan. E aí eu comecei a virar um sneakerhead sem saber, mas sim porque eu, idolatrava aquele cara no máximo, era tudo, e eu tinha que ter o tênis dele. Como eu também tinha o perfume, eu usava o perfume do Jordan, eu usava a camiseta, os cards, muito, tem até hoje guardado aqui meus cards de NBA e tudo, e não só de NBA, de beisebol na época, mas de NBA muito. E qualquer coisa, cara, eu consumia, se fosse livro, história em quadrinho, álbum de figurinha, qualquer coisa, cara, flanela, tudo. Mas nessa época a sua relação com o tênis era o da pessoa normal que usa o tênis até ele acabar, ou você já tinha o cuidado? Porque eu já conversei com vários nesse meio da nossa idade, tipo os sneakerhead old school, que falavam, não, eu só tinha um Jordan, mas eu chegava em casa e eu escovava com a escovinha. Não, eu usava. E tal. Eu usava porque eu jogava.
Eu sempre joguei, né? Principalmente basquete. Então eu punha pra jogo mesmo. Eu jogava sem dó, e até o limite, até rasgar. Legal. A minha pergunta da sua infância era mais nesse sentido de saber quanto do esporte teve influência no seu crescimento e quanto o esporte influenciava o jeito como você se vestia. 100%. 100%. É maluco isso, porque no esporte eu acho que eu aprendi coisas que eu levo pra vida. Principalmente no esporte coletivo, que é o basquete, que eu acho que é diferente no esporte que você joga sozinho, como o tênis, ou como hoje eu pratico a musculação, que é uma coisa você contra você mesmo o tempo inteiro. Quando você é uma criança, um moleque, adolescente que seja, e você tem que sobreviver num esporte comunitário, você aprende muito em relação a baixar sua bola, a dar a vez pro outro, a saber que tem gente que é melhor que você, a saber que você tem que trabalhar mais do que os outros, um senso de coletividade muito grande, que eu levo para hoje quando eu estou comandando a minha equipe, por exemplo, de produção, é um senso de coletivo e de um objetivo em comum entre todos, cada um na sua posição, como num jogo, cara. De que se um ganhar, todo mundo ganha, mas se um perder, todo mundo perde também. Exatamente, né? exatamente. Se todo mundo não estiver muito bem. Com certeza. E eu levo todos os ensinamentos do basquete para tudo na minha vida hoje, para tudo. E passo isso para os meus filhos também, faço questão que eles façam esporte coletivo, porque, cara, é difícil você estar sentado, ter que lutar pelo seu lugar, você ter contato com a frustração, principalmente hoje em dia, para essa molecada, hoje é muito difícil isso, é tudo muito na mão, tudo muito fácil, você saber lidar com a frustração, saber lidar que se você não trabalhar, o cara vai ser melhor que você, vai pegar seu lugar, sei o quê, e o seu número talvez não seja o seu na temporada seguinte, porque você perdeu o lugar, porque você não está começando, então é uma busca eterna por você ser bom respeitando os outros, que é uma lição de vida, né, cara? É uma lição de vida. E aí com basquete, tênis, e o resto da cultura toda, né, vem junto. Música, exatamente. E não necessariamente o grafite nunca fez parte da minha vida, mas hip hop, cores, autenticidade, moda, fashion, street, sempre. Daí a gente cai na minha próxima pergunta, que é quando é que a arte entrou na sua vida? Caramba. Você se diz ator. Eu vi muito ator, material seu que você fala assim, eu sou ator. Eu sou ator, é Sim, isso que eu vai sou. preencher lá a ficha do hotel. Eu preencho ator. Eu sou ator. Você é ator, você é empresário, você é apresentador. Não, mas o que eu me formei é artes cênicas. Você fez filosofia. Fiz faculdade de filosofia, não consegui terminar porque a carreira de ator me chamou. Então eu acabei indo para Globo, foi quando eu fiz meu primeiro trabalho na televisão e aí não deu mais para conciliar. Eu era muito moleque, tinha 17 para 18 anos. Eu entrei na faculdade com 16 para 17 e daí logo na sequência já veio a Globo 17 e 18, daí já veio a MTV, cara, foi uma roda gigante, na verdade não uma roda gigante, foi um meteoro, né? Foi uma montanha-russa, que depois veio uma roda gigante, mas começou com uma montanha-russa. E a arte sempre, é meio clichêzão falar sempre ter presente, né? Mas eu ainda acredito nisso, cara. Eu acho que as pessoas nascem com um dom. Você tem que trabalhar, você tem que ter muita sorte, porque o talento tem em todo lugar. Mas você tem que ter uma ética de trabalho, cara, gigante, que isso eu sempre tive. Mas o clichê cara, eu sempre fui o cara que protagonizava as peças de teatro da escola, eu sempre era o cara que fazia a classe inteira rir, eu era o cara que levantava no meio da sala e fazia até o professor rir, todo mundo dava risada. Eu era o cara que nas reuniões de família fazia as palhaçadas. Todo mundo olhava, esse menino vai ser ator. Sempre, mas é artista. Ator não sabe, é artista. Sempre, cara. Então é meio clichêzão, mas é uma coisa que eu identifico em várias outras pessoas que têm a mesma profissão que eu. É uma coisa que você tem, cara. Deus dá o dom pra cada um diferente, né? Por exemplo, você pedir pra eu cantar, eu não sei cantar, eu sou péssimo cantando, entendeu? Eu não canto nada. Mas já arriscou os passos de dança. Não, dançar, atuar, tudo que é corporal, que é físico, trabalhar com as emoções humanas, com o dom da comunicação, isso, graças a Deus, veio. Eu soube trabalhar em cima. Cara, muito, muito, muito. Eu sempre falo isso, nada é fácil, nada é por acaso, assim, sabe? A sorte acontece, mas você tem que estar pronto. Senão ela vem e você passa. Não enxerga, você não vê que ela tá na sua frente. Você não vê. E às vezes você até vê, entra, mas se manter é difícil. Então, cara, eu indo para quase 20 anos de carreira, ali sempre com sucesso, sempre bem, sempre, cara, com tudo dando certo, reconhecimento de público, etc, etc.
cara, é saber manter, é ver quando a porta abre e manter ela aberta, entendeu? Não é fácil. E aí, ao longo desses quase 20 anos, sua trajetória foi mudando muito, mas acho que ela foi sempre marcada por... Você nunca teve medo de fazer uma coisa assim, vou entrar pelado no VMB, vou fazer um programa que os caras arremessavam anão. Eu sempre fui esse cara. Tem um povo doido e aí... vou agora ser um apresentador mais família. Tipo, você nunca teve... Então, que também é uma coisa que eu não tive medo. Então, exatamente foi uma mudança radical pra mim. Exatamente isso. De ser o cara que começou moleque, zoando os clipes de todo mundo, passou por mais zoeira e foi ficando mais sério e chegou uma hora que você falou, não, agora eu sou esse cara. É isso. Agora de 3 filhos. Exatamente. Agora eu vou jogar na seleção, né? Chega de ficar na maluquice. Mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. Você pega meu último projeto, que foi o Legendários. Se você analisar a emissora que ele está, o público que ele fala, o horário e todas tudo que está em torno do projeto, ele é um projeto que ainda tem uma essência muito inovadora. A gente fazia o programa buscando sempre surpreender, sempre tinha algum gancho, tinha uma influência, porque eu tenho muita referência. Minha equipe que está comigo desde a MTV, por exemplo, o diretor dos Legendários é um cara que está comigo desde que a gente é moleque de 18, 19 anos. A gente tem muita referência, então a gente sempre levou isso para um programa popular. Então a essência inovadora é uma coisa que está dentro de mim, aí eu tenho que saber adaptar ela para o público que eu estou falando. Quando eu trabalhava na MTV, eu fazia TV para os meus amigos, cara. Fazia TV para minha galera. Cada meio da sua idade. Total, eu tinha a idade do meu público. Às vezes mais novo do que a galera que estava me assistindo. E eu fazia as mesmas brincadeiras que eu fazia na escola, na faculdade, no curso de teatro, que a galera morria de rir, só que eu comecei a fazer isso na TV. E eu não estava preocupado com nada. E a MTV também não estava preocupada com nada, porque a MTV era um nicho muito mágico e inacreditável que aquilo aconteceu no tempo, espaço e da nossa vida. Era uma época que dava para experimentar, né? Que as pessoas se permitiram. Tudo era permitido e a gente não tinha preocupação com nada. E isso foi o que trouxe o sucesso da emissora. A gente não estava preocupado em absolutamente agradar ninguém. A gente queria fazer o que a gente achava bom. E a gente virou um espelho da nossa geração. Porque no momento que a gente busca a nossa essência, a gente está falando com a nossa comunidade, que pensa e age como nós. E a MTV era isso. Então, eu falava palavrão, eu apresentava a maioria das coisas falando em inglês, inventava uma outra língua da minha cabeça. E a galera amava, gostava e dava risada, tudo funcionava. Sim. Os anunciantes vinham, queriam estar lá, queriam estar naquele universo, falando com o jovem, com tanta credibilidade. É que é tão louco pensar que a gente era a única forma das pessoas saberem dos artistas. Era a única forma que as pessoas viam clipe. Cara, pensa nisso, era o único. Não tinha isso de a gente tinha que um assistir o Disque. Se fosse hoje em dia, teria que assistir ao Disque às 6 da tarde, com a Sabrina, com a Sara, para saber sobre o Justin Bieber. Então, você não sabia nada sobre o moleque, cara. Então a gente tinha um poder muito grande na mão. E pra gente era difícil uma nota de bastidores. A gente tinha que caçar informação, cara, loucamente, porque não tinha internet, né? Não dá pra entrar no Google e... Não tinha, era... Sei lá, Amigos, quem é o Migos? Fazer uma pesquisa. Não dava de jeito nenhum, cara. Mesmo assim, o que vinha era muito raro e demorava, ficava lá... E era tudo muito raso. A gente tinha assinatura das revistas gringas, europeias principalmente, que a gente fazia, recebia, a gente começava, a olhar ali as revistas, separar notinha, passar para um, passar para outro, dependendo do tema, qual programa, se é rock, se é pop, se é rap, e a gente ia separando, recortava, passava para um, passava para outro, às vezes recortava a página do outro lado, perdia a outra, volta para cá, era um trabalho assim, cara, maluco, que é insano imaginar que ele existiu. Hoje em dia é uma coisa que é difícil de imaginar. E a gente amava aquilo, éramos moleques falando com moleques sobre cultura, sobre crescimento, sobre conscientização. Então foi uma fase mágica, uma fase que eu sou muito grato, eternamente grato que eu pude viver e pude colocar um tijolo bem grande ali naquele muro na história da emissora. Esse é o tênis que a gente trouxe para apresentar para você hoje. Tô nervoso já. Já? Você vê uma caixa chegando perto, às vezes você já fica nervoso, né? E o motivo da gente começar... então eu fico mais nervoso ainda. Então, o motivo da gente começar essa conversa com o tênis é porque acho que você, assim como eu, tem a mania de começar um papo com qualquer pessoa olhando pro pé. Eu sou desses. Então, eu sou desses, direto. Eu sempre entro na sala, eu já dou aquele radar geral, porque obviamente você sabe, acho que todo mundo que assiste sabe que o tênis
diz muito sobre a pessoa, Sim. mas não só sobre a pessoa, mas sobre o momento da pessoa, as intenções da pessoa, né? Diz muita coisa. Agora é o seguinte, você curtiu o vídeo, marca seus amigos aqui para eles assistirem também, dá o seu like e, obviamente, segue aqui o Sneakers BR, certo? Sem dúvida nenhuma, se você gosta de tênis, se você gosta da cultura, se tem um perfil que você tem que seguir, é isso daqui.